Livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Frank Turek e Norman Geisler. Capítulo 1. Podemos suportar a verdade? Bem, de tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Winston Churchill. No filme Questão de Honra, o ator Tom Cruise faz o papel de um advogado da Marinha norte-americana que questiona o coronel, representado por Jack Nicholson, sobre o assassinato de um de seus homens. A dramática cena do tribunal transforma-se num grande bate-boca, no qual Cruise acusa Nicholson de ser cúmplice do assassinato. Cruise: Coronel, o senhor ordenou o Código Vermelho? Juiz: o senhor não precisa responder a esta pergunta. Nicholson: eu responderei a esta pergunta. Você quer respostas? Cruise: acho que fui designado para isso. Nicholson: você quer respostas? Cruise: eu quero a verdade. Nicholson: você não pode suportar a verdade. Nicholson poderia muito bem estar gritando com os Estados Unidos em vez de com Cruise, porque parece que muitas pessoas em nosso país não suportam a verdade. Por um lado, exigimos verdade em praticamente todas as áreas da vida. Exigimos, por exemplo, verdade de entes queridos. Ninguém quer ouvir uma mentira de um cônjuge ou de um filho. Verdade de médicos. Queremos ter a receita do remédio correto e que seja realizado o procedimento médico adequado. Corretores de ações da Bolsa de Valores. Exigimos que nos digam a verdade sobre as ações que estão nos recomendando. Tribunais. Queremos que condenem apenas os verdadeiros culpados. Empregadores. Queremos que nos digam a verdade e que nos paguem de maneira justa. Companhias aéreas. Exigimos aviões verdadeiramente seguros e pilotos realmente sóbrios. Também esperamos ouvir a verdade quando escolhemos um livro de referência, lemos um artigo ou assistimos o noticiário. Queremos a verdade de anunciantes, professores e políticos. Pressupomos que a sinalização das estradas, as bulas dos remédios e os rótulos das comidas revelem a verdade. De fato, exigimos verdade em praticamente todas as facetas da vida que afetam nosso dinheiro, nossos relacionamentos, nossa segurança ou nossa saúde. No entanto, apesar das firmes demandas pela verdade nestas áreas, muitos de nós dizem que não estão interessados na verdade quando o assunto é moralidade ou religião. O fato é que muitos simplesmente rejeitam a ideia de que qualquer religião possa ser verdadeira. Como temos certeza de que você já percebeu, existe uma grande contradição aqui, porque exigimos verdade em tudo, exceto na moralidade e na religião. Por que dizemos, bem, isto é verdade para você, mas não é verdade para mim, quando estamos falando sobre moralidade e religião? Mas nunca pensamos nessa falta de sentido quando estamos falando com o corretor de ações de bolsa de valores sobre o nosso dinheiro ou com o médico sobre a nossa saúde. Bem, embora poucos admitam, nossa rejeição à verdade religiosa e moral frequentemente está baseada em fundamentos volitivos e não intelectuais. Simplesmente não queremos submeter-nos a qualquer padrão moral ou doutrina religiosa. Desse modo, aceitamos cegamente as francas afirmações dos intelectuais politicamente corretos que nos dizem que a verdade não existe. Tudo é relativo. Não existem absolutos. Tudo é uma questão de opinião. Você não deve julgar. Religião está relacionado apenas à fé e não a fatos. Bem, talvez Agostinho estivesse certo quando disse que nós amamos a verdade quando ela nos ilumina, mas a odiamos quando ela nos convence. Talvez não possamos suportar a verdade. Com o objetivo de resolver nossa esquizofrenia cultural, precisamos abordar 4 questões relativas à verdade. Número 1. O que é a verdade? Número 2. A verdade pode ser conhecida? Número 3. As verdades sobre Deus podem ser conhecidas? Número 4. E daí? Quem se importa com a verdade?
Vamos abordar essas questões neste capítulo e no seguinte. Continuamos. O que é a verdade? A verdade sobre a verdade. Bem, o que é a verdade? De maneira simples, verdade é dizer aquilo que é. Quando o governador romano Pilatos perguntou a Jesus que é a verdade, cerca de 2000 anos atrás, ele não esperou a resposta de Jesus. Em vez disso, Pilatos imediatamente agiu como se conhecesse, pelo menos, alguma verdade. Em relação a Jesus, declarou: não acho nele motivo algum de acusação. João 18, verso 38. Ao dispensar Jesus, Pilatos estava dizendo aquilo que é. A verdade também pode ser definida como propriedade de estar conforme os fatos, ou a realidade ou a fidelidade de uma representação em relação ao modelo ou original. O julgamento de Pilatos foi correto porque estava de acordo com a realidade. Ele representou com precisão o modelo ou o original. Jesus realmente era inocente. Ao contrário do que está sendo ensinado em muitas escolas públicas dos Estados Unidos, a verdade não é relativa, mas absoluta. Se alguma coisa é verdadeira, ela é verdadeira para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Toda a verdade afirma ser absoluta, completa e exclusiva. Pense na afirmação toda a verdade. Esta é uma afirmação absoluta, completa e exclusiva. Ela exclui o seu oposto, e ela afirma que a declaração tudo não é verdadeiro está errada. De fato, todas as verdades excluem seus opostos, até mesmo as verdades religiosas. Isto se tornou comicamente claro quando, há alguns anos, eu, Norman Geisler, debati com um humanista religioso chamado Michael Constantine Colenda. Dentre os vários ateus com os quais debati, ele foi um dos poucos que realmente leu meu livro Apologética Cristã antes do debate. Quando chegou a sua vez de falar, Colenda segurou meu livro e disse: esses cristãos são pessoas de mente fechada. Eu li o livro do Dr. Geisler. Você sabe no que ele acredita? Acredita que o cristianismo é verdadeiro e que tudo que se opõe ao cristianismo é falso. Esses cristãos são pessoas de mente fechada. Bem, Colenda também escreveu um livro que eu li de antemão. O título do livro era Religião Sem Deus, que é quase a mesma coisa que dizer casamento sem cônjuge. Quando chegou minha vez de falar, segurei o livro do Dr. Colenda e declarei: esses humanistas são pessoas de mente fechada. Eu li o livro do Dr. Colenda. Você sabe no que ele acredita? Ele acredita que o humanismo é verdadeiro e tudo que se opõe ao humanismo é falso. Esses humanistas são pessoas de mente fechada. A plateia caiu na risada, porque entendeu a questão. As afirmações de verdade dos humanistas são tão estreitas quanto a dos cristãos. Se o humanismo é verdadeiro, então tudo aquilo que se opõe ao humanismo é falso. Do mesmo modo, se cristianismo é verdadeiro, então tudo que se opõe ao cristianismo é falso. Existem muitas outras verdades sobre a verdade. Veja algumas delas. A verdade é descoberta e não inventada. Ela existe independentemente do conhecimento que uma pessoa tenha dela. A lei da gravidade existia antes de Isaac Newton. A verdade é transcultural. Se alguma coisa é verdadeira, então ela é verdadeira para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. 2 mais 2 é 4 para todo mundo, em todo lugar, em todo o tempo. A verdade é imutável. Embora as nossas crenças sobre a verdade possam mudar, quando começamos a acreditar que a Terra era redonda, em vez de plana, a verdade sobre a Terra não mudou. O que mudou foi nossa crença sobre a forma da Terra. As crenças não podem mudar um fato. Não importa com que seriedade elas sejam esposadas. Alguém pode sinceramente acreditar que o mundo é plano, mas isso faz apenas a pessoa estar sinceramente errada. A verdade não é afetada pela atitude de quem a professa. Uma pessoa arrogante não torna falsa a verdade que ela professa. Uma pessoa humilde não faz o erro que ela professa tornar-se verdade.
Todas as verdades são verdades absolutas. Até mesmo as verdades que parecem ser relativas são realmente absolutas. A afirmação "Eu, Frank Turk, senti calor no dia 20 de novembro de 2003" aparentemente é uma verdade relativa, mas é realmente absoluta para todo mundo em todos os lugares que Frank Turk teve a sensação de calor naquele dia. Em resumo, é possível haver crenças contrárias, mas verdades contrárias é uma coisa impossível de existir. Podemos acreditar que uma coisa é verdade, mas não podemos fazer tudo ser verdade. Isso parece suficientemente óbvio. Mas como lidamos com a assertiva moderna de que não existe verdade? Algumas personagens de desenhos animados podem nos ajudar. Vamos lá. A tática do Papaléguas. Bem, se alguém lhe dissesse: "Olha, tenho uma ideia que vai simplesmente revolucionar a sua capacidade de identificar de maneira rápida e segura as afirmações e filosofias falsas que permeiam nossa cultura", você ficaria interessado? Pois é exatamente isso que estamos prestes a fazer aqui. De fato, se tivéssemos de eleger uma habilidade mental como a mais valiosa que tivéssemos aprendido em nossos muitos anos de comparecimento a seminários e cursos de pós-graduação, com certeza seria esta: como identificar e refutar afirmações que são falsas em si mesmas. Um incidente ocorrido recentemente num programa de entrevista de rádio vai demonstrar o que queremos dizer com afirmações falsas em si mesmas. Jerry, o liberal apresentador daquele programa, estava recebendo chamadas telefônicas sobre o assunto da moralidade. Depois de ouvir vários participantes pelo telefone afirmarem ousadamente que determinada posição moral era correta, um dos participantes interrompeu. Jerry, não existe esse negócio de verdade." Eu, Frank, corri para o telefone e comecei a discar freneticamente. E só dava ocupado. Queria entrar e dizer: "Ei, Jerry, e quanto àquele cara que disse não existe este negócio de verdade? Isto é verdade?" Infelizmente, não consegui completar a ligação. É claro que Jerry concordou com o ouvinte, sem jamais perceber que sua afirmação não poderia ser verdadeira porque era uma afirmação falsa em si mesma. Uma afirmação falsa em si mesma é aquela que não satisfaz o seu próprio padrão. Como temos certeza de que você sabe, a afirmação do ouvinte, "não existe verdade", pretende ser verdadeira e, portanto, derrota a si mesma. É como se um estrangeiro dissesse: "Olha, eu não consigo falar uma palavra sequer em português." Se alguém dissesse isso, você obviamente responderia: "Espere um minuto. Sua afirmação é falsa porque você acabou de falar uma palavra em português." Afirmações falsas em si mesmas são feitas rotineiramente em nossa cultura pós-moderna, e uma vez que você tenha uma capacidade aguçada de detectá-las, se tornará um defensor absolutamente intrépido da verdade. Sem dúvida, você já ouviu pessoas dizerem coisas como "toda a verdade é relativa" e "não existem absolutos." Agora você estará armado para refutar tais refutações tolas, simplesmente revelando que elas não satisfazem os seus próprios critérios. Em outras palavras, ao lançar uma afirmação falsa em si mesma contra ela própria, você pode expô-la pela falta de sentido que demonstra. Ao processo de confrontar uma afirmação falsa em si mesma com ela própria, damos o nome de tática do Papaléguas, porque ela nos lembra os personagens de desenho animado, Papaléguas e Coiote. Como você deve se lembrar das sessões de desenhos animados da TV, o único objetivo do coiote é caçar o veloz Papaléguas para transformá-lo em sua refeição. Mas o Papaléguas é simplesmente rápido e esperto demais. Quando o coiote está prestes a agarrá-lo, o Papaléguas simplesmente para instantaneamente na beira do abismo, deixando que o coiote passe de lado e fique temporariamente suspenso no ar, apoiado em nada. Tão logo o coiote percebe que não tem um chão no qual se firmar e cai verticalmente rumo ao fundo do vale e arrebenta-se todo. Bem, é exatamente isso que a tática do Papaléguas pode fazer com os relativistas e os pós-modernistas de nossos dias.
Ela nos ajuda a perceber que seus argumentos não podem sustentar seu próprio peso. Consequentemente, eles se estafelam no chão. Isso faz você parecer um gênio. Isso faz você se parecer um super gênio. Vamos levar a tática do Papaléguas à universidade para mostrar-lhe o que queremos dizer com tudo isso. O Papaléguas vai à universidade. Vamos lá. A tática do Papaléguas é especialmente necessária aos estudantes universitários de hoje. Por quê? Porque muitos de nossos professores universitários vão dizer que não existe verdade. O que nos surpreende é que os pais ao redor do mundo estão literalmente pagando muito dinheiro em educação universitária para que seus filhos aprendam que a verdade é que não existe verdade. Sem falar em outras afirmações pós-modernas falsas em si mesmas, como toda a verdade é relativa. Esta verdade é relativa? Não existem absolutos. Você está absolutamente certo disso? E é verdade para você, mas não é verdade para mim. Esta afirmação é verdadeira apenas para você ou é verdade também para mim? É verdade para você, mas não é verdade para mim. Pode ser o mantra de nossos dias, mas o mundo não funciona realmente assim. Tente dizer isso ao caixa do banco, à polícia ou à Receita Federal e você verá até onde vai. Naturalmente, esses mantras modernos são mentirosos porque são afirmações falsas em si mesmas. Mas temos algumas perguntas para aqueles que ainda acreditam cegamente neles. Se realmente não existe verdade, então por que tentar aprender alguma coisa? Por que um aluno deveria dar ouvidos a um professor? Afinal, o professor não tem a verdade. Qual é o objetivo de ir à escola, quanto mais de pagar por ela? Qual é o objetivo de obedecer às proibições morais de um professor quanto ao colar nas provas ou plagiar trabalhos de outras pessoas? As ideias têm consequências, pessoal. Boas ideias têm boas consequências e más ideias têm más consequências. O fato é que muitos alunos percebem as implicações dessas más ideias pós-modernas e comportam-se de acordo com elas. Se ensinarmos aos alunos que não existe certo ou errado, por que deveríamos nos surpreender com o fato de um grupo de alunos atirarem seus colegas de classe ou de ver uma mãe adolescente abandonando o filho numa lata de lixo? Por que eles deveriam agir de maneira certa quando nós ensinamos que não existe esta coisa de certo? C.S. Lewis revelou o absurdo de se esperar atitude de pessoas a quem foi ensinado que não existe virtude. Num tipo de simplicidade assustadora, removemos o órgão e exigimos a função. Fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Rimos da verdade e ficamos chocados ao encontrarmos traidores em nosso meio. Castramos e esperamos que o castrado seja reprodutor. A verdade disso tudo é o seguinte: ideias falsas sobre a verdade levam às falsas ideias sobre a vida. Em muitos casos, estas falsas ideias dão aparente justificativa para aquilo que é, na verdade, um comportamento imoral. Se você puder matar o conceito da verdade, então poderá matar o conceito de qualquer religião ou moralidade verdadeiras. Muitas pessoas de nossa cultura têm tentado fazer isso, e os últimos 40 anos de declínio moral e religioso demonstram seu sucesso. Infelizmente, as devastadoras consequências de seus esforços não são apenas verdade para eles, mas também para todos nós. Portanto, a verdade existe. Ela não pode ser negada. Aqueles que negam a verdade fazem a afirmação falsa em si mesma de que não existe verdade. Neste aspecto, eles são muito semelhantes a um ursinho puff. Respondem a uma batida na porta dizendo: não há ninguém em casa. Vejamos agora de que maneira a tática do Papaléguas pode nos ajudar a responder à afirmação cética de que a verdade não pode ser conhecida. A verdade pode ser conhecida? Toque, toque. Os cristãos evangélicos acreditam que devem obedecer ao mandamento de Jesus que diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, verso 19.
Com o objetivo de ajudar os cristãos a levarem adiante esta grande comissão, Dr. James Kennedy criou uma tática de evangelização de porta em porta chamada evangelismo explosivo. Se você é cristão, a técnica do evangelismo explosivo vai permitir que você avalie rapidamente onde uma pessoa está em termos espirituais. Depois de apresentar-se, você deve fazer perguntas como estas à pessoa que o está recebendo. Número 1. Posso fazer-lhe uma pergunta de cunho espiritual? Número 2. Se você morresse esta noite e se apresentasse diante de Deus, e ele lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no meu céu, o que você diria? Bem, a maioria das pessoas fica suficientemente curiosa a ponto de dizer sim à pergunta número 1. Se elas disserem o que você quer dizer com pergunta de cunho espiritual, vá adiante e faça a pergunta número 2. Em relação à segunda pergunta, o Manual do Evangelismo Explosivo prevê que, normalmente, boas obras é a resposta mais frequentemente citada pelos não cristãos. Como você sabe, alguma coisa como Deus vai me aceitar porque sou uma pessoa boa, não matei ninguém, vou à igreja, dou esmolas aos pobres. Nesse caso, o Manual do Evangelismo Explosivo diz que você deve responder com o Evangelho, literalmente as boas novas, que diz que todos, incluindo você e eu, deixamos de atingir o perfeito padrão de Deus e que nenhuma boa obra que nós podemos fazer apagará o fato de que nós somos pecadores. Mas a boa notícia é que podemos ser salvos da punição ao confiar em Cristo, que foi punido em nosso lugar. Embora essa técnica seja muito bem sucedida, alguns não cristãos não respondem as duas perguntas da maneira que se espera. Eu, Norman, por exemplo, decidi usar a técnica do evangelismo explosivo nas ruas juntamente com um membro da minha igreja. Veja o que aconteceu. Toque, toque. Quem está aí? Perguntou um homem que veio à porta. Estendi minha mão e disse: Olá, meu nome é Norman Geisler. Este é meu amigo Ron. Somos de uma igreja que fica aqui no final da rua. Meu nome é Don, respondeu o homem. Meu nome é Don, respondeu o homem, passando rapidamente os olhos sobre nós. Parti imediatamente para a ação, fazendo a pergunta número 1. Don, você se importa se eu lhe fizer uma pergunta de cunho espiritual? Não, vá em frente, disse Don, corajosamente, como se estivesse ansioso para ter um pregador do evangelho como sobremesa. Joguei a pergunta número 2 em cima dele. Pois bem, Dom, se você morresse esta noite e se apresentasse diante de Deus, e ele lhe perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no meu céu, o que você diria? Eu diria a Deus: por que você não me deixa entrar no seu céu? Retrucou Dom. Clup! Ele não deveria ter dito isso. Quer dizer, a resposta daquele homem não estava no manual. Depois de um segundo de pânico, fiz uma breve oração e respondi: Dom, se eu batesse na sua porta buscando entrar na sua casa e você dissesse por que eu deixaria vocês entrarem na minha casa e nós respondêssemos por que você não nos deixaria entrar, o que você diria? Dom apontou o dedo para mim, no meu peito, e disse de maneira bem ríspida: Eu lhe diria para onde você deve ir. Respondi imediatamente: É exatamente isso que Deus vai fazer com você, Dom. Por um instante, Dom pareceu surpreso, mas então apertou os olhos e disse: para falar a verdade, eu não acredito em Deus. Sou ateu. Você é ateu? É isso mesmo. Bem, você tem certeza de que Deus existe? Perguntei. Ele fez uma pausa e disse: Bom, não estou absolutamente certo. Acho que é possível que Deus exista. Então você não é verdadeiramente ateu, Dom. Você é um agnóstico, disse eu. Pois um ateu diz: eu sei que Deus não existe. E o agnóstico diz: eu não sei se Deus existe. Está certo, então acho que sou agnóstico, respondeu ele. Agora estávamos realmente progredindo. Com apenas uma pergunta, saímos do ateísmo para o agnosticismo. Mas eu ainda precisava descobrir que tipo de agnóstico era Dom. Então perguntei: Dom, que tipo de agnóstico é você? Ele riu e perguntou:
O que você quer dizer com isso? Provavelmente ele estava pensando assim: um minuto atrás eu era ateu. Não faço a menor ideia de que tipo de agnóstico sou eu agora. Bom, existem dois tipos de agnóstico, Dom, expliquei. Existe o agnóstico comum, que diz que não se sabe nada com certeza. E existe o agnóstico decidido, que diz que não se pode saber nada com certeza. Dom estava tranquilo com relação a isso. Ele disse: bem, eu sou do tipo decidido. Não se pode saber nada com certeza. Reconhecendo a natureza de sua afirmação falsa em si mesma, joguei a tática do Papa-Légua sobre ele, perguntando: Dom, se você diz que não é possível saber nada com certeza, então como você pode saber com certeza a respeito disso? Então como você pode saber isso com certeza? Aparentando estar confuso, ele disse: o que você quer dizer com isso? Explicando tudo de outra maneira, disse: como você sabe com certeza que não se pode saber nenhuma coisa com certeza, Dom? Eu já podia ver uma lâmpada se acendendo sobre sua cabeça, mas decidi acrescentar mais uma coisa. Além do mais, Dom, você não pode ser cético em relação a tudo, porque isso é equivalente a dizer que você duvida do ceticismo. Mas quanto mais você duvida do ceticismo, mais seguro se torna. Ele afrouxou um pouco e disse: tudo bem, acho então que realmente é possível saber algumas coisas com certeza. Devo ser um agnóstico comum, então, é isso? Agora estávamos chegando a algum lugar. Com apenas algumas perguntas, Dom saiu do ateísmo, passou para o agnosticismo decidido e depois para o agnosticismo comum. Continuei. Dom, uma vez que agora você admite que pode saber alguma coisa, por que não reconhece que Deus existe? Encolhendo os ombros, ele disse: bem, porque ninguém me mostrou provas, eu acho. Agora era a hora de fazer a pergunta que vale $1 milhão. Você gostaria de ver algumas provas, Dom? Certamente, respondeu ele. Este é o melhor tipo de pessoa com o qual se conversar. Alguém que está disposto a olhar honestamente para as provas. Estar disposto é essencial. As provas não podem convencer quem não está disposto. Uma vez que Dom estava disposto, demos a ele um livro de Frank Morrison, intitulado Quem Tirou a Pedra. Morrison era um cético que se dispusera a escrever um livro refutando o cristianismo, mas que, em vez disso, ficou convencido pelas provas de que o cristianismo era realmente verdadeiro. De fato, o primeiro capítulo do livro tem o título O Livro que se Recusava a Ser Escrito. Visitamos Dom algum tempo depois. Ele escreveu a prova apresentada por Morrison como bastante convincente. Várias semanas depois, no meio de um estudo do Evangelho de João, Dom aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Hoje, Dom é diácono numa igreja batista de uma cidade próxima a Louis, no estado norte-americano do Missouri. Há vários anos, todos os domingos pela manhã, ele dirige o ônibus da igreja que passa pela vizinhança local para pegar crianças cujos pais não vão à igreja. Seu ministério tem um significado especial para mim, Norman Geisler, porque dois homens como Dom, Sr. Cost e Sr. Sterling, levaram-me no ônibus da igreja mais de 400 vezes, todos os domingos, dos meus 9 aos 17 anos de idade. Eu estava a ponto de aceitar Jesus Cristo aos 17 anos, em grande parte por causa daquele ministério do ônibus. Acho que é verdade o que dizem. Aquilo que o rodeia termina vencendo. Mesmo que seja apenas um ônibus de escola bíblica. Pois então, pessoal, vamos continuando. É possível que todas as religiões sejam verdadeiras? A moral da história do evangelismo explosivo é que o agnosticismo e o ceticismo como um todo são afirmações falsas em si mesmas. Agnósticos e céticos fazem a afirmação verdadeira de que, na verdade, não se pode fazer afirmações verdadeiras. Dizem que a verdade não pode ser conhecida, mas, então, afirmam que sua visão é verdadeira. Não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo, pessoal. Isto é apenas lógica. Assim,
Estabelecemos que a verdade pode ser conhecida sim. De fato, ela é inegável. Mas e daí? Todas as religiões podem ser verdadeiras? Infelizmente, não é apenas o mundo secular que está confuso sobre esta questão. Até mesmo alguns pastores de igreja têm problemas com isso. Ronald Nietzsche, professor do seminário, ouviu um bom exemplo disso. Ele nos contou sobre um aluno dele que foi para casa na cidade de Bowling Green, Estados Unidos, no feriado de Natal há alguns anos. Durante aquele feriado, esse aluno, que acreditava na Bíblia, criou coragem e, num domingo, foi a uma igreja na qual nunca estivera. Mas tão logo o pastor pronunciou a primeira frase do seu sermão, o aluno percebeu que cometera um erro. O pastor estava contradizendo as Escrituras. O pastor dizia: "O tema do meu sermão nesta manhã", disse o pastor, "é que todas as crenças religiosas são verdadeiras." O aluno se contorcia no banco à medida que o pastor prosseguia, assegurando a cada membro de sua congregação que todas as crenças religiosas que eles tinham eram verdadeiras. Quando acabou o sermão, o aluno queria sair rapidamente, sem ser notado, mas o pastor, todo empertigado, estava esperando à porta para abraçar todas as pessoas da congregação. "Ei, filho", disse o pastor, com uma voz estrondosa, saudando aquele aluno. "De onde você é?" "Na verdade, sou daqui mesmo, senhor. Voltei para casa durante as férias do seminário." "Seminário? Que bom! E então, quais crenças religiosas você tem, meu filho?" "Bem, pastor, eu preferia não comentar." "Por que não, meu filho?" "Porque não quero ofendê-lo." "Ah, meu filho, você não vai me ofender. Além do mais, não importa quais sejam as suas crenças, elas são verdadeiras." "Então, no que você acredita?" "Tudo bem", relaxou o aluno. Ele se inclinou na direção do pastor, cobriu a boca com a mão e sussurrou: "Senhor, eu creio que o senhor vai para o inferno." O rosto do pastor ficou vermelho enquanto ele tentava responder. "Bem, acho que cometi um erro. Não é possível que todas as crenças religiosas sejam verdadeiras, porque a sua certamente não é." O fato é que o pastor percebeu não ser possível todas as crenças religiosas serem verdadeiras, porque muitas crenças religiosas são contraditórias. Elas ensinam realidades opostas. Os cristãos conservadores, por exemplo, acreditam que aqueles que não aceitam Cristo como Salvador optaram pelo inferno como destino final. Este aspecto é muitas vezes desprezado, mas muitos muçulmanos acreditam o mesmo sobre os não muçulmanos, ou seja, que as pessoas que professam uma fé diferente da deles irão para o inferno também. Os hindus geralmente acreditam que todo o mundo, independentemente de suas crenças, está preso a um ciclo infinito de reencarnações baseadas nas obras. Estas crenças contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O fato é que as religiões mundiais possuem mais crenças contraditórias do que complementares. A noção de que todas as religiões ensinam basicamente a mesma coisa, que devemos amar uns aos outros, demonstra um sério mal-entendido das religiões mundiais. Embora a maioria das religiões tenha algum tipo de código moral semelhante, porque Deus implantou o certo e errado em nossa consciência, vamos discutir isso no capítulo 7, elas discordam em quase todas as questões principais, incluindo a natureza de Deus, a natureza do homem, pecado, salvação, céu, inferno e criação. Pense nisto: a natureza de Deus, natureza do homem, pecado, salvação, céu, inferno e criação. Estas são as maiores. Veja a seguir algumas dessas principais diferenças. Judeus, cristãos e muçulmanos acreditam em diferentes versões de um Deus teísta, enquanto a maioria dos hindus e dos adeptos da nova era acreditam que tudo o que existe é parte de uma força impessoal e panteísta, chamada Deus. Muitos hindus acreditam que o mal é uma total ilusão, enquanto cristãos, muçulmanos e judeus acreditam que o mal é real.
Os cristãos acreditam que as pessoas são salvas pela graça, enquanto todas as outras religiões, se é que acreditam em salvação, ensinam algum tipo de salvação por meio das boas obras. A definição de boa e daquilo que se é salvo varia grandemente. Estas são apenas algumas das muitas diferenças essenciais. Já é prova suficiente para refutar a ideia de que todas as religiões ensinam basicamente as mesmas coisas. Verdade versus tolerância. Vamos lá. Enquanto a maioria das religiões tem algumas crenças que são verdadeiras, nem todas as crenças religiosas podem ser verdadeiras porque elas são mutuamente excludentes, ou seja, ensinam coisas opostas. Em outras palavras, algumas crenças religiosas devem estar erradas, mas não é convincente, não é conveniente dizer isso no mundo atual. Você deve ser tolerante com todas as crenças religiosas, dizem eles. Em nossa cultura atual, a tolerância não significa mais suportar alguma coisa que você acha que é falsa. Além do mais, você não tolera coisas com as quais concorda, não é mesmo? Hoje em dia, tolerância significa aceitar que toda crença é verdadeira. Em um contexto religioso, isto é conhecido como pluralismo religioso. A crença de que todas as religiões são verdadeiras. Existe um grande número de problemas com esta nova definição de tolerância. Em primeiro lugar, digamos que somos gratos por termos liberdade religiosa em nosso país e que não acreditamos na imposição legislativa de uma só religião. Consulte nosso livro Legislando sobre a Moralidade. Estamos bastante conscientes dos perigos da intolerância religiosa e acreditamos que devemos aceitar e respeitar as pessoas que têm diferentes crenças. Mas isto não significa que devamos abraçar pessoalmente a impossível noção de que todas as crenças religiosas sejam verdadeiras. Uma vez que crenças religiosas mutuamente excludentes não podem ser verdadeiras, não faz sentido fingir que sejam. O fato é que, no nível individual, pode ser muito perigoso fazer isso. Se o cristianismo é verdadeiro, então não ser cristão é arriscar seu destino eterno. Do mesmo modo, se o Islã é verdadeiro, então é perigoso não ser muçulmano se o assunto é o seu destino final. Em segundo lugar, a afirmação de que você não deve questionar as crenças religiosas de uma pessoa e a própria pessoa e a própria uma crença ela própria uma crença religiosa Em segundo lugar, a afirmação de que você não deve questionar as crenças religiosas de uma pessoa é ela própria uma crença religiosa para o pluralista. Mas essa crença é apenas tão exclusivista e intolerante quanto qualquer outra crença religiosa de um cristão ou de um muçulmano. Em outras palavras, os pluralistas acham que as crenças não pluralistas estão erradas. Desse modo, os pluralistas são tão dogmáticos e possuem uma mente fechada tanto quanto qualquer outra religião que faz declarações em praça pública. Eles querem que todo mundo que discorda deles veja as coisas da maneira deles. Em terceiro lugar, a proibição contra o questionamento das crenças religiosas também é uma posição moral absoluta. Por que não devemos questionar as crenças religiosas? Seria imoral fazer isso? Se é, em quais padrões estamos nos baseando? Por acaso os moralistas têm alguma boa razão que apoie sua crença de que nós não devemos questionar as crenças religiosas? Ou é apenas sua opinião pessoal que querem impor sobre todos nós? A não ser que eles possam nos dar boas razões para tal padrão moral, por que deveríamos permitir que o impusessem sobre nós? E por que os pluralistas estão tentando impor esta posição moral sobre nós de qualquer maneira? Isto não é muito tolerante da parte deles. Em quarto lugar, a Bíblia ordena aos cristãos que questionem as crenças religiosas, Deuteronômio 13:1 e várias outras passagens, 2 Coríntios 11:13 e etc. Uma vez que os cristãos têm uma crença religiosa que diz que devem questionar as crenças religiosas, então os pluralistas, de acordo com seu próprio padrão, deveriam aceitar a crença cristã também.
mas, naturalmente, não fazem isso. Ironicamente, os pluralistas, defensores da nova tolerância, não são nem um pouco tolerantes. Eles apenas toleram aqueles com os quais já concordam, o que, por definição, não é tolerância. Em quinto lugar, a afirmação dos pluralistas de que não devemos questionar as crenças religiosas é um derivativo da falsa proibição cultural em relação a se fazer julgamentos. A proibição contra julgamentos é falsa porque ela não satisfaz o seu próprio padrão. Você não deve julgar em si mesmo, um julgamento. Os pluralistas interpretam erradamente a ordem de Jesus quanto ao não julgar, conforme apresentado em Mateus 7, verso 1 a 5. Jesus não proibiu o julgamento como esse, mas sim o julgamento hipócrita ou avaliação hipócrita. O fato é que todo mundo, pluralistas, cristãos, ateus, agnósticos, fazem julgamentos. Portanto, a questão não é se fazemos ou não julgamentos, mas se fazemos ou não o julgamento justo, correto. Em último lugar, será que os pluralistas estão prontos para aceitar como verdadeiras as religiões, as crenças religiosas dos terroristas muçulmanos, especialmente quando essas crenças dizem que todos os não-muçulmanos, incluindo os pluralistas, devem ser mortos? Estão prontos para aceitar como verdadeiras as crenças religiosas daqueles que acreditam no sacrifício de crianças ou na realização de outros atos hediondos? Esperamos que não. Embora devemos respeitar os direitos que os outros têm de acreditarem, seja lá no que eles quiserem, seremos tolos e, talvez, até não amorosos se aceitarmos tacitamente todas as crenças religiosas como verdadeiras. Porque isso não seria amoroso. Mas por que isto não seria amoroso? Bem, porque se o cristianismo é verdadeiro, então não seria amoroso sugerir a alguém que sua crença religiosa oposta também é verdadeira. Afirmar tal erro seria manter a outra pessoa no seu caminho rumo à destruição. Em vez disso, se o cristianismo é verdadeiro, devemos gentilmente lhes dizer a verdade, porque somente a verdade pode nos libertar. Eu era cego e agora vejo. Continuando. O que a enorme pluralidade das crenças religiosas nos diz sobre a verdade na religião? Num primeiro olhar, pode parecer que a existência de tantas crenças contraditórias simplesmente reforça a parábola do elefante que mencionamos na introdução, ou seja, que a verdade na religião não pode ser conhecida. Mas o que se mostra é exatamente o oposto. Para refrescar a sua memória, nesta parábola, um elefante está sendo examinado por 6 homens cegos. Cada um sente uma parte diferente do elefante e assim chega a conclusões diferentes sobre o objeto que está diante dele. Um deles toca nas presas e diz, é uma lança. Outro segura a tromba e diz, é uma cobra. Outro abraça as pernas e diz, é uma árvore. O homem cego que está segurando a cauda pensa, é uma corda. Aquele que está tocando as orelhas conclui, é uma ventarola. Por fim, aquele que está ao lado do elefante está certo de que é uma parede. Dizem eles que esses homens representam as religiões mundiais porque cada um vem com uma diferente conclusão sobre aquilo que está sentindo. Tal como cada um desses homens cegos, dizem alguns, nenhuma religião tem a verdade. A verdade religiosa relativa para cada indivíduo. Ela é subjetiva e não objetiva. E isso pode parecer bastante persuasivo até que você faça a si mesmo a seguinte pergunta. Qual é a perspectiva daquele que está contando a parábola? Vejamos. Aquele que está contando a parábola, ele parece ter uma perspectiva objetiva de todo o procedimento porque pode ver que os homens cegos estão errados. Exatamente. Na verdade, a pessoa não saberia que os homens cegos estavam errados, a não ser que tivesse uma perspectiva objetiva daquilo que era certo. Portanto, se a pessoa que está contando a parábola pode ter uma perspectiva objetiva, por que os homens cegos não podem tê-la? Eles podem, se os cegos, repentinamente, pudessem ver. Eles também perceberiam que estavam originalmente errados. O que está diante deles é realmente um elefante e não uma parede, uma ventarola ou uma corda.
Nós também podemos ver a verdade na religião. Infelizmente, muitos dos que negam existir verdade na religião não são verdadeiramente cegos, mas apenas propositalmente cegos. É possível que não queiram admitir existir uma verdade na religião porque essa verdade vai convencê-los. Mas se abrirem os olhos e pararem de esconder-se atrás dos absurdos falsos em si mesmos de que a verdade não pode ser conhecida, então também serão capazes de ver a verdade. Não apenas a verdade nas áreas em que exigimos, finanças, relacionamentos, saúde, lei, etc., mas também a verdade na religião. Como disse o homem cego curado por Jesus, eu era cego e agora vejo. O cético pode dizer: espere um pouco, a parábola do elefante pode ser uma parábola ruim, mas isto ainda não prova que se pode conhecer a verdade na religião. Você provou que a verdade pode ser conhecida, mas não necessariamente a verdade na religião. Não é fato que David Hume e Immanuel Kant contestaram a ideia de verdade na religião? De modo nenhum. E vamos discutir por quê no capítulo seguinte. Resumo do capítulo 1. Número 1. Apesar do relativismo que emana na nossa cultura, a verdade é absoluta, exclusiva e passível de conhecimento. Negar a verdade absoluta e sua cognoscibilidade é uma afirmação falsa em si mesma. Número 2. A tática do papaléguas estabelece o princípio da não contradição e ajuda a expor uma afirmação falsa em si mesma, tão comum nos dias de hoje. Isso inclui afirmações como: não existe verdade. Isto é verdade? Toda a verdade é relativa. Esta verdade é relativa? E você não pode conhecer a verdade. Então, como você sabe disso? Basicamente, qualquer declaração que não possa ser afirmada, porque contradiz a si mesma, deve ser falsa. Os relativistas são derrotados por sua própria lógica. Número 3. A verdade não depende dos nossos sentimentos ou preferências. Uma coisa é verdadeira, quer gostemos dela ou não. Número 4. Ao contrário do que diz a opinião popular, as principais religiões mundiais não ensinam as mesmas coisas. Elas possuem diferenças essenciais e concordância apenas superficial. Não é possível que todas as religiões sejam verdadeiras porque ensinam coisas opostas. Número 5. Analisando logicamente, uma vez que não é possível todas as religiões serem verdadeiras, não podemos defender a nova definição de tolerância que exige que aceitemos a impossível ideia de que todas as crenças religiosas são verdadeiras. Devemos respeitar as crenças dos outros, mas amorosamente dizer a verdade. Além do mais, se você realmente ama e respeita as pessoas, sabiamente lhes dirá a verdade sobre as informações que podem ter consequências eternas. Final do capítulo 1, pessoal. Grande abraço.